Começa mais um vídeo aqui do canal aí. Tu está comigo? Espero. E no vídeo de hoje, cara, hoje eu decidi trazer um vídeo um pouco diferente aqui no canal. Quem é inscrito aqui sabe que geralmente eu gosto de trazer um react, comentar cerca sobre, né? Falar de vez em quando, falar alguma coisa de história, de anime, religião. Então eu gosto de variar um pouco os assuntos de vez em quando, não é, cara? E o que nós vamos estar comentando aqui no canal? Nós vamos estar falando acerca do estado, né? Que estado? Estado de espírito, estado físico da água, estado emocional, onde eu tenho estado, que essa semana eu quase não postei vídeo. Não, hoje nós vamos falar acerca de estado. Aquela entidade política, jurídica, soberana que organiza e governa uma população em um território definido. Nós vamos falar acerca desse estado, né? Se é possível um dia o estado deixar de existir. Cara, nós vamos estar comentando acerca disso, né? Acho que vai ter poucas visualizações desse vídeo. Acho que vai ter poucas visualizações. Mas mesmo assim eu peço humildemente para você dar uma força aqui no canal com seu like, sua inscrição, seu compartilhamento, ajudando com o crescimento e engajamento desse canal. Terminando de assistir esse vídeo, dá a força dos últimos vídeos que nós postamos, vai lá, comenta, curte, compartilha, que isso muito me ajuda. E se você gostou realmente, cara, caso você goste desse assunto, caso você goste do conteúdo de hoje, ajuda a divulgar esse vídeo aqui. Então, sem mais delongas, vamos diretamente ao assunto. Então, cara, essa semana, cara, eu tava conversando acerca com um amigo meu, cara, justamente acerca desse assunto, cara. Seria possível o Estado, sabe, deixar de existir, sabe, cara? Por quê? Porque a gente tava conversando acerca dessa questão de Estado Estado, Estado mínimo e tudo mais, né? E a gente sabe, cara, que tem pessoas que defendem a abolição do Estado, como o caso, por exemplo, do pessoal do anarcocapitalismo, né, cara? Que prega que o Estado tem que deixar de existir, ou seja, não ter mais Estado, e que as empresas que tem que assumir que serviços como polícia, hospital, escolas, tudo tem que ser privatizado e tudo mais, né? Porque imposto é roubo e blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Né? E a gente estava conversando sobre isso. Será que o Estado um dia vai deixar de existir? E aí o que acontece? Eu dei a minha humilde opinião, né? A minha humilde opinião. E aí, qual é a minha opinião? O Estado vai deixar de existir? Praticamente não. Nunca vai deixar de existir um Estado, né, cara? E por que não? Simples. Porque enquanto existir seres humanos na Terra, sempre existirá humanos querendo governar outros humanos, não é, cara? Porque, como diz o filósofo, o homem é lobo do próprio homem. O homem é uma criatura que está sempre vendo o seu próprio lado, uma criatura que está sempre querendo crescer, ter mais e mais. Então, num cenário hipotético, onde, por exemplo, o Estado deixa de existir, e aí os grandes capitalistas, digamos assim, acabem assumindo o controle, quanto tempo você acha que essas pessoas vão ver que tem um poder na mão? Entendeu? Eu moro aqui em Volta Redonda. A maior empresa aqui em Volta Redonda é a CSN. Se por acaso, Volta Redonda deixou de ser uma cidade-estado. Agora a Volta Redonda não existe mais, é independente do resto do Brasil. Aqui não tem mais estado. Quem manda aqui agora é a CSN e outras empresas. Beleza. Quanto tempo vai demorar até que o dono da CSN aqui, o seu Benjamin, vai descobrir que ele tem poder sobre a polícia, que tem poder sobre a jurisdição, que ele que agora determina as leis, né? E aí eu te pergunto, quanto tempo demorará para que que Volta Redonda passe a ser um Estado governado por um homem, com poderes quase absolutos? Eu estou perguntando. Por quê? E por que eu tenho essa opinião? Porque o ser humano sempre tem aquele desejo de mandar dos outros seres humanos, né? E isso, cara, é histórico, não é? E aí vem a pergunta, tá, mas como é que surgiu o Estado? Sabe qual é o único
Como é que surgiu o Estado? Tá me entendendo? Eu tava conversando com ele essa semana. O Estado ele surge na necessidade, cara, de trazer ordem a um grupo de pessoas, né? Na necessidade de haver regras, leis que garantem segurança, que garantem um bem-estar para o coletivo, né? Aí eu tava conversando com ele, cara. Imagina a seguinte situação. Imagina lá na pré-história. Só para você ter uma ideia do que eu tô falando. Pensa lá na pré-história. Né? Antigamente os humanos eram caçadores, nômades que caçavam a sua comida, caçavam mamutes, brigavam com os tigretes de sabre, né? Coletavam comida da natureza, coletavam frutas, raízes para comer e tudo mais. Ou seja, tinha aquele modo de vida. E geralmente essas populações humanas eram formadas por pequenos grupos. Grupos que iam de 10 até no máximo, assim, vamos dizer, umas 30 pessoas, para mais ou para menos, né? Ou seja, uma tribo de caçadores. E geralmente quem está na liderança dessa tribo era quem? O caçador mais forte. Aquele que lidera a caçada, né? Geralmente ele e mais um xamã, né? Para consultar os espíritos, pedindo proteção, uma boa caçada, essas coisas, né? E era assim, essa era a vida do homem primitivo, né? Não tinha guerra com outros humanos, não podia ter, né? Porque a gente sabe que ser humano não presta. Então, mas geralmente era isso, era o homem contra a natureza e pequenos grupos de 10 a 30 pessoas. Mas aí veio a grande descoberta da agricultura. O ser humano agora descobriu a agricultura, né? Descobriu que agora não tem mais aquela necessidade de caçar outros animais. Supermercados. Maravilha! Só passa quando eu gravo! Mercados maravilha! Só passa quando eu gravo! Então, uma hora eu vou caçar esse cara, mano, que fica me atrapalhando. Então, mas aí, como eu tava falando, mas é aquele negócio. O ser humano antes caçava o seu alimento, caçava lá os mamutes, os bisões e todo que é tipo de ser vivo para comer. Só que agora com a agricultura ele descobriu que não precisa mais caçar, arriscar o rabo lutando contra um animal pré-histórico. Agora ele pode plantar e tirar o seu pão da terra, né? O trigo lá para fazer o pão, essas coisas. Aí beleza, agora o ser humano é nômade, faz um pequeno assentamento, né? Aí com essas plantações lá, vai plantando, um assentamento vira uma pequena vila. Essa vila vai crescendo, vai rodear com muro, de repente vai virar um pequeno vilarejo e tudo mais. E aqueles seres antigos, aquela população que era de uns 30 homo sapiens por aí, agora virou uma pequena comunidade, vamos dizer assim, umas 200, 300 pessoas por aí, né, cara? Todas vivendo no mesmo grupo. Mas aí eu te pergunto, você tem aproximadamente 200 a 300 pessoas vivendo no mesmo espaço. O que você acha que vai ser necessário para que essas 300 pessoas não acabem matando umas às outras? Para ninguém venha dizer, não, isso aqui é meu, não, isso aqui é meu, isso aqui é meu, isso aqui é meu. Ei, você pegou minha mulher, você pegou meu pão. Como é que vai fazer? Simples. Você vai ter que criar regras, você vai ter que criar leis. Você vai precisar de alguém que esteja colocando ordem na casa, né? E o que você vai ter que precisar disso? De um líder, né? Alguém que vai estar à frente, né? Na época das caças, o líder era apenas o caçador mais forte e experiente do grupo, de 30 humanos que caçavam mamutes. Agora não, nessa pequena comunidade de 200 a 300 pessoas, o líder é aquela pessoa mais experiente. Pode ser um sábio, um ancião vivido, né? Pode ser um grande guerreiro, porque agora o ser humano vai começar a tretar com outros seres humanos, né? Que vão querer invadir suas terras, essas coisas assim, né? Então, o líder vai ser determinado por esse grupo de humanos, né? E o líder vai determinar regras, né? E o líder vai precisar de pessoas que estejam ao seu lado para que essas regras, essas leis sejam cumpridas, né? Por quê? Porque dessa forma, se alguém cumprir alguma regra, alguma lei, o líder vai ter aquele grupo, aquela pequena milícia que vai ajudar a colocar aquela pessoa do eixo. E muitas vezes vai usar de medidas punitivas caso essa pessoa infrinja as regras. Então você já tem um espaço determinado com umas 200 e 300 pessoas,
o líder, pessoas para auxiliar esse líder, principalmente determinando as regras e distribuindo trabalho para cada uma dessas pessoas. Eu não sei se você reparou, mas essa pequena comunidade já virou um pequeno estado. Um pequeno estado, né? Ou seja, é aí que o estado nasce, né? Claro que à medida que a população vai crescendo, novas regras vão ser estabelecidas, né? Aí, de repente, aquele líder, né, aquele ancião se tornou um rei, né? Um rei que vai colocar ministros para governar uma pequena cidade-estado, porque assim como as nações surgiram como pequenas cidades-estados, não é? Então, aí vai ter necessidade para manter a muralha assim, em pé, para poder cavar mais poços, para poder pagar o soldado aqui. A gente vai precisar de uma pequena contribuiçãozinha das pessoas. Aí vai vir uns impostos, não é, cara? Então, mas imposto é roubo. Cara, eu não diria que o imposto é roubo, mas o imposto pode se tornar roubo, né, cara? Principalmente aqui no Brasil, quando nossos impostos, ao invés de serem usados, ao invés de voltarem para nós a forma de serviços como polícia, educação, saúde e outras mais, o imposto vai para o bolso de algum político que vai usar esse dinheiro no fundo eleitoral para garantir a sua candidatura. Para um bando de trouxas ir lá e votar de novo, eleger de novo esses desgraçados e continuarem a defender esses malditos, né, cara? Então, imposto é roubo? Não sei, mas pode vir a se tornar um roubo, né, cara? Principalmente quando a população não cobra os seus políticos. Mas voltando aqui ao assunto, você viu que é assim como o Estado, ele nasce, o Estado, ele surge. O Estado não surge do nada, o Estado surge na necessidade de trazer lei, trazer ordem a um bando de pessoas para que essas bandos de pessoas não se matem no processo, né? E eu te pergunto, segundo a filosofia dos anarcocapitalistas, o Estado um dia pode deixar de existir? Cara, eu acredito que não. Acredito que não. Enquanto existir ser humano na Terra, sempre haverá um Estado, não é, cara? Mas só tem um jeito de o Estado deixar de existir. E qual seria? Se a sociedade humana deixar de existir. Se a civilização humana colapsar, aí sim, acaba o Estado, né? Acaba o Estado. Aí aí a humanidade, que hoje são mais de 8 bilhões de seres humanos, a sociedade aconteceu um cataclisma, terremotos, vulcões, caiu um meteoro do céu, invasão alienígena, a inteligência artificial se revoltou, a terceira guerra mundial, o Trump fez cagada de novo e tal. Então, dos bilhões de humanos, só alguns milhares de homo sapiens sobrevivem. E esses pequenos grupos de homo sapiens se juntam em grupos de 30 pessoas, essas coisas assim, e aos poucos essas pessoas vão se juntar de novo e vão novamente recomeçar o processo. Cara. É assim como vai recomeçar tudo de novo. Você quer ver uma coisa interessante? Já viu aquele filme naquela série The Walking Dead? Então, numa determinada temporada, The Walking Dead fala da sociedade humana que colapsou, então os sobreviventes têm que lutar contra zumbis, ao mesmo tempo que tem que lidar com outros seres humanos. E de repente o grupo do protagonista descobre que tem uma pequena comunidade de pessoas que se ajuntaram, né? Pessoas essas que acabaram se tornando inimigas dela numa determinada temporada, e essas pessoas levantaram quem? Um cara que eles chamam de governador. Ou seja, dentro da obra, embora seja uma ficção, mostrou algo que realmente é um fato que vai acontecer caso a sociedade humana venha a colapsar um dia. Ou seja, se a sociedade humana colapsasse, aí, aliás, até na própria série, é engraçado que quando o grupo do protagonista chega numa prisão, né, eles falam, é bom a gente ficar nessa prisão aqui, porque essa prisão aqui prendia preso, mas ela tem muros, essas coisas podem nos proteger dos zumbis. Aí eles encontram um grupo dentro da prisão, um grupo de prisioneiros que não sabia nada que estava acontecendo no mundo exterior. E olha só uma coisa que o protagonista, Rick, que é o nome do protagonista, agora ele fala para o grupo de prisioneiros, cara,
Acabou tudo lá fora. Acabou a polícia, acabou o Estado. Acabou o Estado, né, cara? E aí o que acontece? Vai ter que começar tudo de novo. Ou seja, existe alguma forma do Estado um dia deixar de existir? Existe. Quando a sociedade humana deixar de existir. Aí acaba o Estado. Ah, mas Roma, segundo os anarcocapitalistas, se tudo for privatizado, essas coisas, e aí vai acontecer que o dono da empresa que privatizou a polícia vai se tornar um rei, meu querido. Ah, mas Rômulo, mas e você, Rômulo, o que você acredita? Cara, eu como conservador, sabendo que o Estado nunca vai deixar de existir, uma coisa que eu defendo é o quê? O Estado mínimo, né, cara? Ou seja, aquele Estado descentralizado, aquele Estado aonde, aonde só se preocupa com o bem-estar da população, entregando aquilo que é básico para a população, que é segurança, saúde, educação, trabalho, o Estado mínimo. Ah, mas Rômulo, você não é monarquista? Meu filho, eu sou monarquista não porque eu queira ter um rei. Eu sou monarquista porque acredito que o sistema monárquico do Império Brasileiro era 1000 vezes melhor do que esse sistema republicano de merda que nós vivemos hoje, cara. Então, cara, que com certeza já surgiu do fracasso. Você tá me entendendo, cara? E nota, na época do Estado Imperial Brasileiro, o poder era bem mais descentralizado do que o modelo republicano. Por quê? Porque o imperador Dom Pedro II, ele era apenas chefe de Estado. Ah, mas sim, ele era um imperador? Sim, mas no Império Brasileiro, o imperador reina, mas não governa. Por quê? Porque você não era um império absolutista. Era uma monarquia constitucional parlamentar. O poder era dividido em 4. Executivo, legislativo, judiciário e moderador. Onde o moderador fiscaliza os outros 3 poderes para garantir que não tivesse um STF mandando e desmandando em tudo, com um Xandão ameaçando todo mundo de vou incluir você no inquérito da fake news. Ou então um cachaceiro, tá entendendo? Que com certeza não ia gastar o nosso dinheiro em viagens para esposa, roubalheira e cachaça, né? Onde você teria um congresso, né? Onde um congresso totalmente corrompido, onde o imperador poderia perfeitamente dissolver e no dia seguinte criar novas eleições. Ah, mas se o imperador fosse corrupto, cara, o próprio poder do imperador já era diminuído pela própria Constituição. E o imperador precisaria o quê? Do apoio popular. E se o imperador não fizesse direito do seu trabalho, era só o povo tirar o imperador atual, o incompetente atual, e aclamar o próximo da linha de sucessão. Ou seja, o que valia do poder do imperador era o próprio povo. Basta lembrar que Dom Pedro I, quando não tinha mais apoio popular do povo pelas cagadas que Dom Pedro fez, e olha que não foram besteiras relacionadas à corrupção. Entendeu? Dom Pedro fez muita merda, principalmente em relação lá ao adultério dele, com o caso lá com a Marquesa de Santos lá. Ou seja, cara, quando o imperador Dom Pedro não tinha mais apoio popular, ele mesmo abdicou em favor do seu filho, Dom Pedro II, que só saiu do poder porque teve um golpe de Estado em 15 de novembro de 1889, que inaugurou essa república de merda. Ou seja, o poder imperial era bem mais descentralizado do que essa república de bosta que a gente vive. E eu, como conservador, eu defendo o Estado mínimo, diferentemente de muitos aí de cunho esquerdista que defende o Estado inchado e totalitário, né, cara? Ah, mas entendeu? Ou seja, a esquerda gosta de falar que o conservador é fascista. Mas o que o fascismo é? Tudo do Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado. O Estado forte, centralizado, totalitário e autoritarista, mandando em tudo. Dizendo o que você tem que comer, o que você tem que vestir, o que você tem que pensar, o que você tem que fazer, entendeu? Usando a força bruta e militar para oprimir o povo. Exatamente a mesma coisa que o comunismo fazia e que o PT um dia sonhou em fazer nesse país, né? Entendeu? E nós não vivemos num Estado mínimo, nós vivemos num Estado inchado, nós não vivemos num Estado mínimo, nós vivemos num Estado inchado, onde o povo é totalmente oprimido por causa dos pesados impostos que a República coloca sobre nós. Ou seja, cara,
Um dia, voltando aqui ao assunto que acabei até desviando, eu sou defensor do fim do Estado? Cara, o Estado nunca vai acabar. Eu estou a favor do Estado inchado? Não. O povo precisa, porque um Estado saudável, um Estado legítimo, ele tem que garantir liberdade ao povo. Liberdades individuais, como liberdade de pensamento, expressão, liberdade religiosa. Tá entendendo? Eu defendo o Estado mínimo, onde o Estado só garanta o quê? Que o povo tenha seus direitos, suas liberdades, um conforto e que tenha segurança. É isso que o Estado mínimo, é o mínimo que o Estado tem que oferecer para o cidadão, né? Ou seja, não tem como abolir o Estado, mas tem como o povo exigir que o Estado trabalhe em prol do povo. Só precisa o povo parar de idolatrar político, que aliás é uma das características do fascismo e das ditaduras autoritárias. É o quê? É você elevar um grande partido, movimento, e o líder que não pode ser questionável, tem que ser idolatrado. Isso acaba criando um Estado inchado e um Estado opressor. O Estado tem que ser mínimo, que garanta o mínimo para que o cidadão possa viver com decência. Mas é o que eu estou falando. Isso só muda se o povo quiser. Bom, acabou se tornando um vídeo um pouco diferente do que eu trato, né? Foi uma conversa que eu conversei essa semana com um amigo meu e que eu achei interessante trazer aqui para o canal. Comenta aqui embaixo o que você acha acerca disso tudo, comenta, compartilha, curte, tá entendendo? Deixa seu like, ajuda aqui com o canal. Muito obrigado por você me acompanhou até aqui. Fique na paz, que Deus esteja te abençoando grandemente nesse dia de hoje. Até, tchau e boa sorte no apocalipse, porque eu fui! Cavalheiros, vamos revisar. O ano é 2032. É 2032. Estamos no século XXI. E eu sinto dizer que o mundo se tornou uma versão medrosa dele mesmo. Dirigido por um bando de bichonas.